Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje nós vamos terminar a apóstila 4, certo? Não vai ser a última aula do ano porque eu ainda vou... Mas desse ano talvez seja a última aula, né? Porque a gente já tá chegando em Natal e Ano Novo. Mas ainda antes do Enem eu pretendo fazer mais algumas revisões, eu já fiz algumas. Já fiz 2 aulas de revisão. Pretendo fazer mais algumas para revisar mais alguns assuntos importantes com vocês. Bom, hoje a gente vai falar de equilíbrio estático. Seriam as aulas 14 e 15. Se vocês bem lembram, eu aglutinei as aulas de gravitação em uma aula só, porque não é um assunto que não é tão importante para o Enem. Na parte mais tradicional, certo? A parte de conceitos e tal é importante. Agora a parte de contas e de várias fórmulas não é muito importante. E a parte de equilíbrio, que o Enem também cobra periodicamente, mas não é muito recorrente. E que eu também vou dar em uma aula só. Porque tanto o equilíbrio de ponto material como o equilíbrio de corpo extenso são equilíbrios estáticos, ok? Bom, vamos à introdução. A condição para que um corpo esteja em equilíbrio é a inércia, ou seja, quando a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual a zero. Ou seja, fisicamente falando, para que a gente considere um corpo em equilíbrio, ele não necessariamente precisa estar parado. A gente tem essa noção de que equilíbrio é um corpo parado que está, né? Por exemplo, se eu faço aquela pirâmidezinha de cartas, bem bonitinho, toda equilibradazinha, a gente diz, tá tudo em equilíbrio. Sim, só que aquele é um tipo de equilíbrio, que seria o equilíbrio estático. Porém, se vocês bem lembram, movimentos retilíneos uniformes que não têm aceleração não têm uma força sendo aplicada no objeto em movimento. Se não há forças, a condição de equilíbrio é satisfeita porque a resultante das forças é zero, porque ou não há forças ou a resultante é zero. Então a gente tem dois tipos de equilíbrio, que seria o equilíbrio estático, que nós vamos abordar na aula de hoje, e o equilíbrio dinâmico, que seria o MRU, que vocês já devem ter estudado bem no começo do ano. Bom, nisso nós temos dois tipos de equilíbrio estático. Ponto material, ou seja, o equilíbrio de um corpo cujas dimensões são desprezíveis. Então eu não preciso considerar a altura, a largura desse corpo, eu posso considerar ele como um simples ponto. E o equilíbrio de um corpo extenso, ou seja, um corpo cujo comprimento é muito grande e eu não posso desprezá-lo. No caso aqui a gente tem, por exemplo, uma barra. Bom, basicamente, equilíbrio de ponto material é trabalhar com vetores, certo? Por isso que eu digo que nessa parte de ponto material não tem muita explicação a ser feita, certo? Porque basicamente vocês vão aplicar a noção de equilíbrio, que é o somatório vetorial das forças tem que ser zero, porque essa é a condição de equilíbrio, de que todas as forças têm que ser igual a zero. E para resolver essas contas, você tem que saber trabalhar com vetores, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, F3, F1 e F2, a gente tem algumas formas de resolver. Eu posso deslocar os vetores sem mudar a sua direção e sentido. Se vocês bem lembram que vocês devem ter visto vetores no começo do ano, essa parte de vetores, a gente pode sempre movimentar um vetor, desde que a gente não mude o seu tamanho, ou seja, o seu valor, nem rotacione ele. Mas eu posso movê-lo, no caso, o termo que seria fazer a sua translação, certo? Para onde eu quiser, reorganizá-lo da forma que eu quiser. Por exemplo, encontrando um triângulo e resolvendo matematicamente, geometricamente, no caso. Ou eu poderia também decompor esse vetor que está inclinado em um componente F3x, certo? F3x e um componente F3y. E aí eu ia igualar, dizer que as forças que estão para cima têm que ser igual às forças para baixo e as forças que estão
para o lado esquerdo tem que ser iguais à força para o lado direito. Ou seja, F3y é igual a F2 e F3x é igual a F1. Isso é outro princípio muito importante. Essa é a forma que eu prefiro resolver. Sempre que você tem vetores inclinados, decomponham ele em componentes x e y e igualem. Tudo que está vertical se iguala. Então, tudo que está para cima tem que se cancelar com o que está para baixo, tem que ser igual ao que está para baixo. E tudo que está para a esquerda tem que se cancelar com o que está para a direita. Então, tem que ser igual ao que está para a direita. E aí nisso você resolve. E basicamente, não tem muito o que eu ensinar para vocês sobre equilíbrio de ponto material. É o que eu estou falando. É saber trabalhar com vetores. É pegar as aulinhas de vetores lá do começo do ano e, caso vocês não se lembrem como que se trabalha com vetores, dar uma revisada nisso. Certo? O foco principal da aula é equilíbrio de corpo extenso, que aí a gente vai introduzir assuntos que vocês não viram ainda. Por quê? Sabe a definição de equilíbrio? Que para um corpo ser considerado em equilíbrio, ele tem que estar com todas as suas forças resultantes. A força resultante de todas as forças que atuam sobre ele tem que ser zero. Bom, no corpo extenso, isso muda um pouco. Tanto as forças horizontais e verticais têm que se cancelarem no final e dar igual a zero, como os momentos ou os torques também. Como assim? O que é o torque? Bom, basicamente, você tem aqui um triângulozinho sustentando essa barra. É como se fosse uma gangorra, tá entendendo? E aí tu tem o peso M1 e o M2. O que é que o peso M1 tenta fazer? Ele tenta empurrar a gangorra, essa extremidade esquerda da gangorra, para baixo, fazendo com que ela rotacione. Da mesma forma, o peso M2 tenta empurrar essa outra metade para baixo também, fazendo com que ela rotacione agora para o outro sentido. Ou seja, a gente sempre cria, na parte de equilíbrio de corpo extenso, rotações em sentido horário e em sentido anti-horário, dependendo do lado em que as forças estão sendo aplicadas. Sempre ao redor de um eixo de rotação, que nesse caso seria bem aqui. Daí, para esse corpo estar em equilíbrio, tanto as forças que estão para baixo e para cima tem que se cancelarem, como essas rotações, que a gente vai chamar de momento. Ou seja, o momento que faz a rotação no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento que faz a rotação no sentido horário, para que eles possam se cancelar. Certo? Bom, o que é o momento? O momento de uma força, ou o torque, nada mais é do que o valor, dessa força vezes a distância, esse D seria a distância do ponto de rotação. Então, o ponto de rotação, nesse caso, é bem aqui. Logo, a gente tem uma força F aqui. Então, eu diria que F vezes, colocando em metros, 0,6, seria o momento dessa força F. O momento dessa outra força aqui seria 20 vezes 0,3, porque é a distância que a força está do ponto de rotação. Tá, mas quanto ao sinal? Bom, o sinal é uma convenção. Basicamente, o momento que está no sentido horário, ele é convencionado como positivo. E o momento que está no sentido anti-horário, ele é convencionado como negativo. Certo? Bem simples. Então, vocês vão ter que, na hora, analisar, certo? A forma mais fácil de fazer isso, na minha opinião, é realmente imaginar. Imagina a tua caneta apoiada em algum canto. Aí tu imagina, tá, a força está sendo para baixo. O que é que vai acontecer? Ela vai girar no sentido horário. Não, calma. Não, essa aqui ela vai girar no sentido anti-horário. Então a forma mais fácil é essa. É você pegar o exemplo que está sendo dado e você analisar. Então, por exemplo, a força F, ela está puxando para baixo, certo? Ela está fazendo isso. Então, essa barra vai se movimentar, olha só, olha para onde a seta está indo. Essa barra vai se movimentar nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, certo? Ela está fazendo no sentido anti-horário. Então, o momento dessa força aqui é negativo. Essa outra força está causando um movimento nesse sentido,
que é o sentido horário. Então, o momento dessa força é positivo. Aí a gente iguala esses momentos e encontra os valores. Então, por exemplo, vamos tentar descobrir o valor da força F. Como que a gente faz? Bom, o ponto de rotação, isso é outra coisa. O ponto de rotação, ele é de sua escolha, tá? Então, você pode colocar o ponto de rotação aonde você quiser. A questão é que a gente tem que saber encontrar o ponto de rotação que mais facilmente vai nos dar a resposta. Que, quando a imagem tem uma figura, geralmente é fácil. Geralmente, ele indica o ponto mais ideal de rotação, que seria aqui. Mas eu posso colocar onde eu quiser, entendeu? Só que a gente tem que saber escolher o melhor ponto de rotação. Então, eu vou colocar o ponto de rotação bem aqui. Então, aqui seria onde ele vai rotacionar. Ou seja, o que faz a rotação. O que está de um lado do ponto de rotação vai fazer a rotação para um sentido, nesse caso, anti-horário, e o que está do outro, horário. Bom, lembrem do critério de equilíbrio. Os momentos têm que se anular. Então, o momento da força F tem que ser igual ao momento de 20 newtons. Então, vamos calcular o momento da força de 20 newtons. Lembrando, ela está puxando para cá, então o movimento é horário. Então, esse movimento ele é positivo. Já sei disso. Bom, a força é 20 newtons e a distância é 0,3, porque a gente tem que colocar em metros. O que vai dar 6. Então, o momento dessa força é 6 Nm. Ok? Bom, se o momento dessa força é igual a 6, a gente tem que 6, porque os momentos têm que ser igual, é igual a F vezes 0,6. Então, eu sei que F vale 10 newtons. Ou seja, eu descobri o valor desse momento, como os momentos têm que ser iguais, substituí e encontrei o valor da força F. E esse é o estilo de questão de corpo extenso, também não é nada demais. Então, o que é que ficou entendido? O momento é força vezes a distância que a força está do ponto de rotação. O momento ele é positivo quando ele favoreceu o movimento no sentido horário, e ele é negativo quando ele favoreceu o movimento no sentido anti-horário. Bom, outra coisa, somente forças perpendiculares à rotação são consideradas por momento. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu tivesse uma força nesse sentido, por exemplo, uma força F3, que está sendo aplicada nesse sentido, o momento dela é zero, porque ela não causa rotação. Certo? Ela não causa nenhuma rotação, porque eu estou simplesmente empurrando para o lado. Então, o momento sempre são de forças perpendiculares. Outro exemplo, se eu tivesse uma força inclinada, para eu calcular o momento, eu vou utilizar o valor da força inclinada? Não, eu tenho que decompor a força no seu componente horizontal e no seu componente vertical. Porque o componente horizontal cai no mesmo exemplo de F3. Ele não tem momento. Daí, a única força que teria momento seria o componente vertical dessa força F4 aqui que eu coloquei. Ou seja, ficou entendido que somente forças perpendiculares à barra, geralmente, é que tem momento. Então, se a força estiver ou horizontal à barra, ou se a força estiver em cima do ponto de rotação, o momento é zero. Certo? Então, se a força for horizontal à barra, ou a força for em cima do ponto de rotação, o momento dessas forças é zero, porque eles não causam rotação nenhuma. E se a força for inclinada, como não é toda essa força que causa rotação, é só o seu componente perpendicular, o seu componente horizontal não causa força, não causa rotação, a gente tem que calcular o componente perpendicular para utilizar somente ele para calcular momento. Ok? Essas são as coisas que você tem que saber sobre o momento. Isso é muito importante. Bom,
Nisso a gente entra no que eu já falei. Quais são as condições para o equilíbrio de um corpo extenso? Bom, a força resultante tem que ser igual a zero, como eu já falei. Todo equilíbrio tem, por definição, força resultante igual a zero, que no caso do equilíbrio de um ponto material, basta a gente terminar a definição aqui. Mas como o equilíbrio de um corpo extenso faz com que ocorra rotações, a gente precisa que o somatório dos momentos horários em sentido horário tem que ser igual ao somatório dos momentos em sentido anti-horário, para que eles se cancelem e o corpo entre em equilíbrio. Tendo assim dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio de translação, que impede que a barra se mova para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, e o equilíbrio de rotação, que impede que a barra rotacione em torno de algum eixo. Certo? Então, ficou bem claro que, para o equilíbrio de um ponto material, basta que as forças resultantes sobre aquele ponto sejam iguais a zero. Para o equilíbrio de um corpo extenso, tanto a força resultante sobre o corpo tem que ser igual a zero, como a soma dos momentos, ou seja, o momento resultante, também tem que ser igual a zero. Certo? Daí eu trouxe duas questões, uma sobre equilíbrio de ponto material e outra sobre equilíbrio de corpo extenso, para exemplificar para vocês como que essas questões são cobradas. E eu tentei trazer o mais aproximado do estilo Enem que eu achei, porque, como eu falei, essas questões não são tão comuns no Enem. Essa quinta questão, que eu tirei inclusive da apostila de vocês, vai deixar bem claro para vocês que o conhecimento que vocês precisam ter de equilíbrio de corpo extenso, de ponto material, perdão, não tem nada que essa aula possa ter acrescentado, entendeu? É simplesmente saber trabalhar com vetores e saber trabalhar com geometria plana. Basicamente, para tentar desencalhar um carro, seu motorista prende a extremidade de uma corda inextensível e de peso desprezível ao para-choque, e a outra extremidade a uma árvore, de modo que a corda fique disposta horizontalmente com um comprimento livre de 10 metros. No meio da corda é suspenso um corpo de 20 newtons de peso. Nessas condições, observa-se que o ponto médio da corda desce 0,2 metros. A intensidade da força transmitida ao carro é aproximadamente de... Bom, basicamente foi o que aconteceu. Ele nos disse que ele tinha colocado uma corda horizontal, certo? Disposta horizontalmente, que seria assim, certo? Acho que dá para ver o azul, prendendo o carro à árvore. Daí ele colocou no meio dessa corda, ou seja, se é no meio, dividiu ela em duas metades, portanto iguais, de 5 metros. Apesar de na figura parecer que não está no meio, isso é uma coisa que eu também queria falar para vocês, nunca se confiem em figura de questão. Porque às vezes a figura coloca coisas erradas de propósito para você errar. Entendeu? Se confie no que está dizendo no enunciado. Se o enunciado falou que foi colocado no meio da corda, então aqui é 5 e aqui é 5, por mais que esse lado pareça menor na figura. Bom, daí ele falou que o ponto médio da corda desceu de 0,2 metros. O que ele está querendo dizer? Quando a corda estava sem o peso, ela estava assim. Quando ele colocou o peso, a corda naturalmente desceu, devido ao peso exercido por esse corpo. E aí ele me disse que o tanto em que ele desceu, ou seja, esse valorzinho aqui, vou representar aqui em cima, é de 0,2 metros. Bom, basicamente agora ele também nos deu que o peso desse objeto é de 20 newtons. Então a gente vai ter um peso logo para baixo de 20 newtons. E ele quer saber a tração que foi transmitida ao carro. Bom, para isso eu vou representar essa figura aqui. Então a gente vai ter a extremidade da corda indo em direção ao carro, a outra extremidade indo em direção à árvore. A gente tem bem aqui o peso de 20 newtons
aqui a gente tem o nível inicial da corda. A gente tem que daqui para cá, estou desenhando exagerado para vocês conseguirem ver. É 0,2. E ele quer saber o valor dessa tração aqui que foi transmitida para o carro. Ok? Bom, aqui é 5 metros. Aqui também é 5 metros. Bom, como que a gente resolve? Ora, é simples. Se as cordas têm tamanhos iguais, ou seja, aqui é 5 metros e aqui é 5 metros, eu posso afirmar que a tração que foi transmitida ao carro é exatamente igual à tração que foi transmitida para a árvore. Então, a gente tem T para cá e T para cá, porque os tamanhos das cordas são iguais, certo? Então, eu posso afirmar isso. Bom, nisso, o que é que a gente tem? O que é que eu falei? Sempre que tem vetor inclinado, vão desenhar os seus componentes. Então, a gente teria um TX aqui e um TY para cima. Show? TY. Duas vezes, porque a gente teria um TX agora para a esquerda da outra corda e outro TY para cima. E aqui que está a resolução. Então, se vocês puderem perceber, o TX está para a esquerda, o outro TX está para a direita. Como são as únicas forças horizontais, elas se cancelam. Então, o TX e o TX de um lado e o TX do outro se cancelam. De modo que a gente só tem agora essa situação. Dois vetores TY para cima e um vetor peso de 20 newtons para baixo. Como esse sistema está em equilíbrio, as forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo. Então, eu posso dizer que os dois TY são iguais a 20 newtons. Certo? Como que a gente vai calcular o TY? Bom, se vocês prestarem atenção, deixa eu desenhar de vermelho para ficar bem visível, a corda faz um ângulo em relação ao TX, certo? Um ângulo θ. Esse ângulo, por geometria plana, ele pode ser transmitido para cá e eu posso garantir que eles são o mesmo ângulo, porque eles são ângulos alternos internos. Se vocês bem lembram, sempre que a gente tem duas paralelas cortadas por um plano inclinado, eu posso afirmar, por exemplo, que este ângulo aqui é igual a esse ângulo bem daqui, certo? São ângulos alternos internos, que é o que está acontecendo aqui. A gente teria, sigam aqui a minha canetinha, uma paralela aqui, que seria o TX, e essa outra paralela aqui, que seria o eixo horizontal inicial da corda, cortados por um plano inclinado, que seria essa metade da corda aqui. Então, eu posso afirmar que esse ângulo θ bem daqui se transmite para cá da forma de um ângulo alterno interno. Certo? Nisso, para que eu fiz isso? Bom, porque como que eu vou encontrar o valor de TY? Ora, TY está longe do ângulo, certo? Então, a gente tem que duas vezes TY, que seria tração, que a gente quer descobrir, o T, vezes o seno de θ é igual a 20 newtons. Por isso que a gente precisa desse ângulo para descobrir o seno de θ. Se vocês bem lembram, sempre que a gente decompõe um vetor inclinado em dois vetores, é originado um ângulo. O vetor que está colado ao ângulo, a gente calcula como cosseno, colado cosseno, é uma dica para vocês lembrarem. E o vetor que está separado do ângulo, a gente calcula como seno, separado seno. Ou seja, como o TY, que está para cima, está separado do ângulo θ, separado seno. Então, a gente calcula TY como T vezes o seno de θ. Tá, mas, professor, ele não disse o seno na questão. De fato,
Mas como é seno? Seno não é cateto oposto sobre o cateto sobre a hipotenusa? Ora, qual que é o cateto oposto desse triângulo aqui? Não é o 0,2? Eu vou tentar representar esse triângulo de novo em cima. A gente tem aqui, a gente tem os 5 metros e a gente tem um plano horizontal, certo? Aqui é 5, aqui é 0,2, certo? Eu estou representando só essa metade aqui desse triângulo. E aqui a gente tem o ângulo θ que a gente quer descobrir. Ora, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então eu sei que o seno desse ângulo é 0,2 sobre 5. Nisso eu consigo resolver a questão. Porque eu tenho que 2 vezes o t vezes o seno de θ, que é 0,2 sobre 5, é igual a 20. Basicamente, a gente vai ter 2 vezes 0,2, 0,4. O 5 passa multiplicando, 5 vezes 20, 100. Então, a gente vai ter que o t vai ser igual a 100 dividido por 0,4. E 100 dividido por 0,4 é igual a 250. Então, a gente tem que t é igual a 250 newtons. Gabarito letra D. Então, vocês viram que eu tive que utilizar duas coisas para resolver essa questão. Saber trabalhar com vetores, ou seja, saber decompor vetores, saber que os vetores decompostos eu calculo com seno e cosseno, e saber geometria plana, ou seja, saber identificar que eu tenho um triângulo retângulo aqui e saber calcular o cosseno a partir de um triângulo retângulo qualquer, sabendo também identificar que são ângulos alternos internos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Questões de ponto material, de equilíbrio de ponto material, você simplesmente calcula utilizando geometria e vetores. Não tem muito o que saber. Certo? Espero que tenham entendido. É uma questão meio complicada, mas é uma linda questão se vocês entenderem. E para finalizar, eu trouxe também um exemplo de como que é mais ou menos uma questão de corpo extenso. Um garoto deseja mover uma pedra de massa 500 kg. Ora, se a massa é 500 kg, eu já sei que o peso é 5.000 newtons, ok? Bom, ele dispõe de uma barra com 3 metros de comprimento, então 3 metros é o comprimento total, sendo que apoiou-se conforme na figura. Aproximadamente, que força ele vai ter que fazer para mexer a pedra se ele apoiar a barra a 0,5 metros da pedra? Bom, basicamente o que é que a gente tem? A gente tem essa situação aqui. A gente tem uma barra com um ponto de apoio bem aqui, que vai ser o nosso ponto de rotação. Daí a gente tem que essa distância daqui é de 0,5 metros, que ele nos deu aqui. Como o comprimento total da barra é 3, essa distância que sobra só pode ser 2,5 metros, ok? Tranquilo, 2,5 metros. Bom, a gente tem um peso sendo aplicado aqui, que seria o peso dessa pedra, que ele nos disse que tem 500 kg, logo 5.000 newtons, porque a gravidade é 10, 5.000 newtons. Daí ele vai aplicar uma força para baixo, desconhecida, e ele quer saber qual é o valor dessa força. É bem simples. É exatamente igual ao exemplo que eu coloquei ali, na parte de ponto extenso. O que é que a gente tem que fazer? Ora, momento horário tem que ser igual a momento anti-horário. Bom, a pedra que está aqui, como é que vai ser o movimento? Ela vai mover a barra para baixo e a barra vai rotacionar nesse sentido.
Que sentido é esse? Anti-horário. Essa outra força, a barra vai rotacionar para baixo e vai mover nesse outro sentido, sentido horário. Então, basicamente, a gente tem que o que está à esquerda é anti-horário e o que está à direita é horário. Tudo que a gente tem que fazer é igualar. Bom, como é o momento? O momento é a força, 5.000, vezes a distância, 0,5. Bom, esse 0 corta com esse 0. 500 vezes 5, 25, 0, 0. 2.500. Então, o momento é 2.500. O momento anti-horário. Como os momentos têm que ser iguais, a gente tem que 2.500 é também o valor do momento horário, que vai ser igual a F vezes 2,5. O 2,5 vai passar dividindo. 2.500 dividido por 2,5 é igual a 1.000. Então, a força é igual a 1.000. Newtons. Então, ele tem que aplicar uma força de 1.000 newtons, letra A. Certo? Então, é isso. Questões de corpo extenso, basicamente pega o que está anti-horário. Nesse caso, os dois exemplos que eu coloquei, a gente só tinha uma força anti-horária e uma força horária. Mas se eu tivesse 3 forças favorecendo o movimento anti-horário e 2 forças favorecendo o movimento horário, não tem complicação. É a mesma forma. Eu vou pegar a distância dessa força até o ponto de rotação e o valor da força. Vou encontrar o momento daquela força. Daí eu somo todos os momentos horários e igualo com a soma de todos os momentos anti-horários. Não tem confusão. E questão de ponto material é saber trabalhar com vetores, então revisem vetores e geometria plana. Bom, a aula foi essa, certo? Espero que todos tenham compreendido. Não é muito complicado. Façam os exercícios e, novamente, meu número está no grupo. Qualquer dúvida em qualquer exercício ou qualquer dúvida sobre algum conceito apresentado nessa aula, me perguntem que eu respondo, certo? E quando passar o ano novo, eu vou tentar fazer pelo menos 1 ou 2 aulas de revisão mais para tentar revisar mais alguns assuntos com vocês. É isso. Obrigado.